Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos para a palavra, então. Amém. Pai, obrigada. Irmãos, o pastor, ele pregou semana passada, o Kleber na outra semana. Ele falou sobre nós acertarmos um chamado, da missão, daquilo que nós temos como igreja. E o pastor, ele, através do Espírito Santo de Deus, eu creio, falou semana passada sobre a mulher samaritana, uma mulher que ali tinha frustrações no seu íntimo e que com o encontro do Senhor ela foi transformada, O Senhor a chamou para beber da água da vida. E se nós olharmos um pouquinho adiante ali em João 4, quando o pastor pregou, ele fala sobre essa fonte de vida. Um pouquinho mais adiante, lá em João 7, o Senhor, no último dia de uma festa, e eles falam que é o dia mais importante daquela festa, o Senhor, ele se levanta e ele diz que ele não mais estaria ali, mas que o Espírito viria e ele viria como uma fonte que jorraria do nosso interior. E essa fonte que jorraria e que jorra do nosso exterior, ela se chama Espírito Santo. Amém, irmãos? E o que eu quero trazer hoje para nós, na mensagem que eu acredito que foi da parte do Senhor, é falar sobre uma vida que ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós estamos na série Vivendo para a Glória de Deus. E não tem como nós vivermos para a glória de Deus se não formos guiados pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Amém? E nós cristãos, nós precisamos entender que nós precisamos ter isso como convicção da nossa mente. A nossa mente, ela precisa lembrar disso todos os dias. Nós estamos aqui nessa terra percorrendo uma jornada, amém, irmãos? Isso daqui é apenas uma jornada que vai nos levar para um destino. E a Bíblia, ela do começo ao fim, ela fala sobre esse caminho. Em muitas passagens eles usam essa palavra jornada, esse caminho que o Senhor preparou para nós irmos e caminharmos e chegarmos até o nosso destino como o caminho. Então, nós precisamos entender que nós estamos aqui nessa terra apenas de passagem, como peregrinos, percorrendo um caminho que nos levará ao nosso alvo, ao nosso destino final, que é Jesus Cristo e a nossa vida eterna. Amém? Todos creem nisso? Então, se eu tenho um destino, se eu tenho um alvo, se eu tenho algo a alcançar, a minha vida ela tem que ser em prol daquilo que eu preciso, da onde eu preciso chegar. Se eu quero ir para Jandira, eu não vou para o outro lado, eu preciso ir para aquele caminho que me leva até lá. Então, nós precisamos ter essa consciência. O Senhor, ele nos deu um caminho. Tanto que Jesus, quando ele vem, diversas maneiras como ele se apresenta, uma delas é: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então existe um caminho a percorrer, e o Senhor nos prometeu esse caminho que nos levaria até esse lugar. Mas só que o Senhor, ele não só nos prometeu um caminho que nos levaria a esse lugar, e é este destino, mas como ele também nos prometeu uma voz que nos guiaria, nos ensinaria, nos aconselharia e cuidaria de nós durante toda essa jornada, que é o Espírito Santo. Em Salmos 32:8, Davi, ele já tem esse entendimento e ele diz: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que se deve seguir, e o aconselharei e cuidarei de você. Então, o que ele está falando? Olha, eu serei aquele que vai instruir você, eu serei aquele que vai ensinar você nesse caminho, eu vou te seguir nesse caminho, eu vou te mostrar o caminho que você deve seguir, eu vou te aconselhar e eu vou cuidar de você durante todo esse percurso. E Jesus Cristo, ele, quando veio ao mundo, como Filho unigênito de Deus,
ele veio com o propósito de morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida eterna. Esse foi o propósito pelo qual Jesus veio. Mas durante esse período que ele esteve na terra, Jesus, ele esteve durante toda a sua trajetória ensinando homens acerca do reino de Deus. Então nós vamos ver Jesus sempre ali ensinando, falando, revelando coisas acerca do reino de Deus. E nós vamos ver que como um bom mestre, ele sempre faz isso na hora certa. Jesus não revelava coisas fora da hora, não revelava para as pessoas, para qualquer pessoa. Existia os discípulos e existia aqueles discípulos que eram mais íntimos dele. Então existia a multidão, existia a hora dele falar sobre a sua ressurreição, existia a hora certa para ele se revelar como Messias. E Jesus, ele era mestre em saber a hora certa de como ensinar e falar e se revelar. Jesus, para vocês, não sei se quantos lembram, quando ele era ainda criança, ele se perde de Maria, de José, e aí quando eles lembram que eles... mas eu pensei que ele tinha ido na frente. Quando eles percebem que Jesus já não estava mais ali no meio deles, eles ficam procurando ali Jesus, se eu não me engano, por 3 dias. E quando eles vão encontrar Jesus, Jesus estava na onde? Lá na sinagoga ensinando. Então você vê que já era algo que ele tinha como aquilo que ele precisava fazer durante a sua jornada aqui na terra. Por quê? Porque o Espírito que estava também sobre Jesus levava ele a isso. Então, Jesus, ele fazia isso constantemente. Jesus fazia isso principalmente com os seus discípulos. E Jesus, ele em um momento, lá em João 14, eu gostaria que lá você abrisse, João 14. Ali ele tem um diálogo com os discípulos. Ele começa a falar para os discípulos que em breve ele não mais estaria com eles. E no verso 16, irmãos, João 14, 16, vamos começar do 15. Ele fala assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E aí ele fala assim no 16: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para quanto tempo, irmãos? Para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece, mas vocês conhecem, pois ele vive com você e estará em vocês. E lá no verso 26, ele fala assim, no 14, no 26, ele diz assim: mas o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhe disse. Então o que Jesus está dizendo aqui? Olha, eu vou, mas não fiquem preocupados, não tenham medo, porque eu acredito que no momento que Jesus ele revela isso, além da grande tristeza que há no coração dos discípulos de não mais ter o próprio Messias ali com eles, existe também um medo, né? Como que será agora? Então Jesus ele vem e ele diz: olha, não tenham medo, obedeçam os meus mandamentos, mas não se preocupe, porque eu lhe enviarei um conselheiro. Eu lhes enviarei alguém que estará com vocês para todo sempre. Eu estou com vocês por um período. Eu vou para o Pai, depois eu vou voltar, mas esse, o conselheiro que virá, ele estará com vocês para todo o sempre. E esse Espírito é um Espírito da verdade. É um Espírito que vai convencê-los da mentira, de que isso é mentira, de que isso é pecado, de que isso está errado. É Ele que vai fazer vocês lembrarem nos momentos de dificuldade aquilo que eu lhes ensinei, e não vão permitir que vocês saiam do caminho pelo qual o Pai os designou.
Então é esse Espírito, o mesmo Espírito que ele prometeu aos discípulos, é o mesmo Espírito que habita em nós hoje. Um conselheiro, o Espírito da verdade. Aquele que está conosco todos os dias, quando acordamos, quando dormimos, inclusive, quando vamos dormir, inclusive quando estamos dormindo. Então é esse Espírito que nos ensina, nos instrui e nos leva a ter um entendimento de quem é Jesus Cristo e o que nós precisamos fazer e como nós devemos viver. E lá no capítulo 16, no verso 13, ele diz assim: mas quando o Espírito da verdade ele vier, ele os guiará a toda a verdade. Não fará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Uau! Então esse Espírito, ele vem, ele nos guia, ele cuida, ele nos leva à verdade, ou seja, não tem como nós vivermos uma vida na mentira quando nós temos o Espírito Santo, porque o Espírito ele nos convence da mentira. Ele é o Espírito da verdade, porque tudo aquilo que o Espírito se move está debaixo da verdade, da única verdade, da verdade absoluta, que é a palavra do Senhor Jesus. Então tudo aquilo que muitas vezes a gente fala assim, porque o Espírito Santo falou comigo, se não está de acordo com a verdade, que é a palavra do Senhor, então o diabo está te enganando. Porque tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus falar conosco, nos mover, nos ensinar, cuidar, direcionar, é baseado na palavra do Senhor, que é a verdade absoluta. Então existe a voz que a gente ouve, que tem a ver com aquilo que eu acho, então eu acho que eu ouvi o Espírito Santo, mas nada mais é do que aquilo que eu quero ouvir, e aí eu falo que é o Espírito Santo, do que aquilo que é a verdade e a palavra de Deus. Então é aí onde a gente pode discernir, muitas vezes, a voz do Espírito. Então, irmãos, hoje, o Espírito Santo é o nosso mestre. E às vezes a gente olha, né, eu já falei sobre isso, às vezes a gente olha para os discípulos e fala, meu Deus, que honra poder ter andado com o próprio Jesus e ter aprendido do próprio Jesus acerca do reino de Deus. Mas nós temos também o Espírito, que é o próprio Deus, e Jesus em nós, habitando em nós. Isso é maravilhoso. Então hoje o nosso mestre, o nosso conselheiro, aquele que nos instrui e nos guia, é o Espírito Santo. E é por meio dele que nós somos ensinados, é por meio do Espírito Santo que nós somos guiados, é por meio do Espírito Santo que nós somos encorajados diariamente, e é através do Espírito Santo que nós somos convencidos do pecado e somos levados ao arrependimento. Só o Espírito Santo é capaz de nos convencer do nosso pecado. O que está acontecendo hoje no carnaval, para eles isso é normal, é comum, faz parte da cultura, da vida, do dia a dia, da história, de quando eles eram crianças até mais velhos, faz parte. O que vai fazer aquele povo entender que o que eles estão vivendo é pecado? É o Espírito Santo de Deus. O que vai convencer um crente que está aqui há 15, 20 anos, vivendo da mesma maneira, pecando nos mesmos pecados, vivendo como se não houvesse o amanhã? É o Espírito Santo de Deus. Não é simplesmente o pastor, a pastora, ou seja lá quem pregue aqui, não é, mas porque hoje em dia, irmãos, é fácil pregar. A gente entra numa palavra, a gente lê alguma coisa, a gente vê, a gente fala. É muito fácil a gente ouvir uma palavra na internet. Mas o que vai nos convencer da transformação que ainda precisa existir dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. Só Ele é aquele que nos faz nos convencer do pecado. Mas não só nos convencer do pecado, nos leva a um arrependimento. Um arrependimento tão profundo e tão genuíno que não nos permite voltar a fazer o que estávamos fazendo. Porque nós recebemos esse Espírito e é através dele que somos transformados. É através do Espírito Santo de Deus também que nós testificamos. Quantos aqui tem o Espírito Santo de Deus habitando?
É através desse Espírito que nós testificamos ao mundo, ou seja, testemunhamos ao mundo que nós somos filhos de Deus. É por meio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o mundo aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O que é isso? Aguarda homens e mulheres que compreendam que são filhos, que são cheios do Espírito Santo, que pode ir lá fora e anunciar o evangelho que precisa ser pregado para essas pessoas. É isso que o mundo anseia. O que eles estão buscando lá é o preenchimento de um vazio eterno. Que quem vai convencê-los é o Espírito Santo, mas ele também pode convencer por meio de nós, porque esse Espírito habita em nós. E ele quer nos usar para isso, amém? Então, o Espírito Santo, ele testifica ao mundo que nós somos filhos de Deus. Você pode dizer aleluia? Abra sua Bíblia em Romanos 8,14. Que graça poderosa que o Senhor nos deu por meio de Jesus. Ele nos permite ser filhos de Deus. Romanos 8,14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes são filhos de Deus. Eu vou repetir. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quantos são guiados pelo Espírito de Deus aqui, irmãos? Porque não recebeste um espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, ou seja, o que nos convence de que somos filhos de Deus? O Espírito Santo. É Ele quem nos convence e testifica em nosso espírito que nós somos filhos. E por nós sermos filhos, nós somos guiados pelo Espírito. A adoção, irmãos, a adoção como filhos fala de um relacionamento que Deus ele queria ter com o povo de Israel. Então, o povo ele sempre estava o quê? Afastado. Era esse mesmo relacionamento que Deus durante todo o Velho Testamento, ele anseia, ele busca, ele faz. Então, Deus ele faz o quê? Ele manda Jesus para morrer na cruz e por meio de Jesus nos tornarmos filhos de Deus. Então, essa adoção, ela é o quê? É essa busca pelo relacionamento que Deus quer fazer conosco. De pai, de um cuidador, de um auxiliador, daquele que vai nos guiar, daquele que vai nos corrigir, daquele que vai nos repreender, mas também vai nos consolar. E quando nós nos achegamos a Deus, passamos a viver na família de Deus. Quantos fazem parte de uma família aqui? Por quê? Porque nós nascemos de novo. Então, quando nós nascemos de novo e nascemos do batismo das águas, nós também voltamos a ter uma comunhão com o Senhor. Ele dá o teu Espírito para nós e nos faz termos uma vida em família com Ele. Ele nos adota e nos confere na posição de filhos. Isso é o Senhor. Mas, irmãos, o que mais me chama a atenção é que quando aqui ele fala que todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são os filhos, eu fui buscar essa palavra guiado. Ela, no original, na sua raiz, na sua profundidade, essa palavra guiados pelo Espírito, ela diz assim: conduzidos, segurando com as mãos, levando deste modo ao destino final. Então, essa pequena palavra guiado, a tradução dela original é o quê? Está falando assim, ó, todos os que são pegos pelas mãos, levados até o seu destino final, pelo Espírito Santo de Deus, esses são filhos.
Então o que ele está falando, irmãos? Que nós, que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos aquele que vai nos segurar nas mãos e vai nos levar até esse destino. Quantas vezes nós, em algum momento da nossa vida, a única coisa que nós queríamos era alguém que segurasse nas nossas mãos e falasse assim: vamos, não desiste, não para, não olha para trás, chega de errar, chega de pecar, chega de viver dessa maneira. A única coisa que a gente queria era alguém que pegasse nas nossas mãos e nos levantasse, nos chacoalhasse e falasse assim: olha, você tem um lugar para chegar, não desanima não. Quantos gostariam de ter isso? Nós temos o Espírito Santo. É isso que ele faz conosco todos os dias. Todos os dias, quando nós desistimos, o Espírito Santo ele está lá segurando nas nossas mãos e dizendo: não desista. Não se entristeça. Não fique assim, você tem um lugar, você tem um destino. Não para, não desanima, não volte atrás. Esse é o Espírito Santo que nos segura pelas mãos, irmãos. Que graça maravilhosa. Porque Deus fez questão de trazer o seu Espírito. Porque Ele sabia que nós por si só não iríamos mais uma vez conseguir. Porque Ele viu isso durante todo o Velho Testamento. Homens que tentaram e voltavam para os seus pecados, e voltavam para as suas paixões, e voltavam para as suas idolatrias. Então ele falou: olha, eu preciso enviar o meu filho, que vai rasgar o véu, que vai fazer eles se tornarem filhos de novo, mas eu vou ter que deixar o Espírito que vai convencê-los todos os dias do pecado, da mentira, da imoralidade, que vai convencê-los de que eles precisam ser perdoados e perdoar. Existe esse Espírito que habita em nós. E nós precisamos aprender a desfrutar desse Espírito. Nós precisamos permitir que Ele pegue na nossa mão e nos guie. Porque você já percebeu, quem tem filho ou quem tem criança pequena, já percebeu que quando a criança ela começa a andar, primeiro ela dá a mão porque ela está insegura. Então ela pede para nós segurarmos na mão. Mas depois de um tempo que ela aprende, se você pede a mão, ela faz o quê? Ela empurra a mão. Ela faz assim, não quer andar sozinha, por mais que ela caia, levanta, ela quer andar sozinha. Por quê? Porque ela se acha o quê? Independente. E sabe qual que é o nosso problema na nossa jornada? É que muitas vezes nós estamos achando que nós somos independentes. Nós estamos largando a mão do Espírito Santo porque nós achamos que podemos caminhar sozinhos. Que nós podemos, que mesmo que a gente caia, a gente levanta, sacode a poeira e vai embora. Não, nós não podemos. Com o Senhor, nós somos totalmente dependentes dEle. Amém? Então o papel do Espírito Santo em nós é nos levar a esse destino final. Por isso precisamos estar sempre buscando ter uma vida com o Espírito. E por mais que não reconhecemos, nós muitas vezes ignoramos a direção do Espírito em nossas vidas. Quantos de nós aqui já ignorou a direção do Espírito? Quantos de nós aqui já ouvimos Deus nos direcionando e falando: não faça isso, não pega isso, não olha isso, não mexa nisso, não vá nesse lugar. E nós simplesmente fazemos o quê? Ignoramos. Quantos de nós aqui andamos na rua e Deus fala assim: pare e vai orar por aquela pessoa. Aí a gente, por medo, eu falo por mim mesmo, viu, irmãos? Isso serve para mim também. Por vergonha, ou por insegurança, ou ops, será que é eu? Não, imagina, não é eu não é o Espírito Santo, sou eu. E se sou eu, tudo bem, a gente vai embora. Mas não, irmãos, quantas vezes nós deixamos de orar por alguém? Quantas vezes nós deixamos de servir alguém? Quantas vezes nós deixamos de contribuir com alguém? Porque nós ignoramos a voz do Espírito Santo. E sabe o que isso reflete na nossa vida? Nós perdemos a oportunidade de sermos usados pelo Espírito Santo. O que o Senhor tem para fazer, Ele vai fazer independente de nós. Glória a Deus por isso. Porque se Ele dependesse de nós para fazer alguma coisa, meu Deus. Mas só que Ele é tão bom e tão gracioso que ainda assim Ele espera de nós. Ele nos chama e Ele fala:
Adriana, eu vou te usar. Renzo, eu vou te usar. Camila, eu vou te usar. Vocês têm pecado, tem falha, tem erro, tem, mas eu vou usar, porque vocês carregam o meu espírito. Mas o que nós precisamos? Não só permitir que Ele segure na nossa mão, mas permitir que Ele nos leve até onde Ele quer. E como nós somos guiados pelo Espírito Santo, irmãos? Nós somos guiados primeiro por meio da palavra de Deus. Não tem como nós ouvirmos o Espírito Santo se não lermos a palavra de Deus. Não tem como falar que é cheio do Espírito Santo e que Deus fala com você se você não abre a tua Bíblia na semana. Se você não lê a Bíblia. Porque o Espírito Santo fala comigo. Mas você não lê, você não tem a palavra, você não tem um tempo de leitura, você não conhece as Escrituras. E esse é o primeiro meio mais poderoso que Deus nos deixou para ouvir a voz do teu Espírito. Por quê? Porque é a própria palavra de Deus deixada para nós. E isso está lá em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 fala: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. Ou seja, a palavra de Deus é a própria voz de Deus que Ele nos deu por meio do teu Espírito, inspirada por homens, para escrever e nos falar: olha, querem ser guiados pelo Espírito Santo? Leia a palavra. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus, irmão? Pergunta aí, você quer ouvir a voz de Deus, irmão? Leia a Bíblia. Tem uma musiquinha que fala: leia a Bíblia e faça a oração. 3 palavrinhas. É isso, irmãos. A gente quer ouvir a voz de Deus, a gente vai para as mulheres e para os homens de Deus orar por nós. Por quê? Porque nós não temos a capacidade de orar e ler a Bíblia. Então a gente vai no caminho mais fácil. Eu vou pelas cisternas, né? Eu vou buscar homens e mulheres para orar por mim, porque eu quero ouvir a voz de Deus, porque eu não consigo ouvir a voz de Deus. E deixa eu te perguntar, por que ela ouve e você não ouve? Porque ela ora e lê a Bíblia e você não. Simples assim. Porque o mesmo Espírito que está sobre ela está sobre a sua vida. O mesmo Espírito que quer falar, que fala com ela, fala com você. É claro que, irmãos, tem dons derramados em homens e mulheres de Deus. Tem dons que Deus se manifesta, que Deus usa de uma maneira poderosamente na vida de homens e mulheres, profetas, porque a palavra fala que existem profetas, existem mestres, então existem dons. Mas se eu quero ouvir a voz de Deus, eu não preciso ir até alguém. Eu recorro à palavra. E se Deus quiser falar de uma maneira diferente, Ele vai levar essa pessoa até você. Amém, irmãos? Então, a Escritura, ela é a primeira maneira do Senhor se revelar e revelar aquilo que Ele quer para nós. E a principal maneira do Espírito Santo nos convencer do pecado. Irmãos, quantos já lendo a Bíblia chorou, rasgou seu coração e falou: meu Deus do céu, eu não sou nada. Espírito Santo, faça isso comigo. Senhor, muda o meu coração. Senhor, muda o meu íntimo. Porque no momento que nós estamos lendo a palavra, o próprio Espírito vai testificando no nosso íntimo aquilo que precisa ser mudado em nós. Quantos já tiveram experiências assim lendo a palavra de Deus? Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Não tem algo melhor na vida do que você ler a palavra e aquilo entrar no teu íntimo e te convencer do teu pecado. Não tem nada melhor. Então a segunda maneira, irmãos, a primeira maneira do Espírito Santo de nós sermos guiados por Ele é através do quê? Da palavra. A segunda maneira de nós sermos guiados e ouvirmos a voz do Espírito Santo é através da oração. Amém?
A oração, ela é a fonte, ela é o lugar de comunhão, é o lugar que existe um diálogo. Eu falo, ele fala. Ou muitas vezes eu fico quieta e ele vai falar. Ou muitas vezes só eu vou falar e ele não vai falar naquele momento. Mas é o lugar onde nós vamos começar a desenvolver a nossa comunhão com o Espírito. E nós precisamos nos lembrar, irmãos, que o Espírito Santo, ele não é uma força, uma energia, ele é uma pessoa. Às vezes é difícil a gente entender isso, não é? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por que ele é uma pessoa? Porque ele fala, porque ele sente, porque ele age. Ele é uma pessoa, e toda pessoa, para ela ser desenvolvida, ela precisa de um relacionamento. Paulo, quando ele finaliza uma carta para 2 Coríntios, para os Coríntios, na igreja, lá em 2 Coríntios 13, 14, ele fala assim no final: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito estejam com todos vocês. Então, são 3 coisas que nós precisamos aprender a desenvolver. Entender a graça de Jesus Cristo. Nós precisamos compreender esse amor absoluto de Deus, e nós precisamos ter uma comunhão com o Espírito, amém? E é por meio das orações que nós teremos comunhão com o Espírito, é por meio dessa comunhão que nós vamos aprender a ter relacionamento com o Espírito, é por meio disso que nós vamos aprender a discernir a voz do Espírito Santo, e a voz do Espírito Santo, ela é essencial para a nossa jornada nessa terra, para que Ele nos guie e para que nós possamos viver da maneira que Ele deseja que nós vivemos. Não tem como um crente viver sem ouvir a voz do Espírito Santo. Não tem como, irmãos. E é por meio do relacionamento que nós vamos aprender a ouvir. Mas eu vou ler a palavra, eu vou ouvir a voz dEle através de uma comunhão com Ele. E a terceira coisa que eu preciso é me submeter a essa voz. Porque eu posso ouvir e ignorar. Então, a forma como nós vamos ser guiados é sermos submissos à voz. E eu queria que você abrisse em Gálatas 5,16. Gálatas 5,16 diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, e de modo que vocês não fazem o que desejam. Irmãos, esse é o segredo para nós termos uma vida guiada pelo Espírito. O que ele está falando aqui? Ele fala, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne. E não é que nós não vamos desejar. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Olha isso, não é que nós não vamos desejar. Muitas vezes o desejo vai estar ali, batendo na nossa porta. Eu não sei qual é a sua fraqueza. Eu não sei quais são os desejos que estão batendo na sua porta. E às vezes quando a gente pensa em desejo, a gente já olha para a questão sexual. Mas não é só isso. Existem vários desejos da nossa carne que grita contra o Espírito. E ele fala assim, aquele que tem uma vida no Espírito, ele não satisfará os seus desejos. Por quê? Porque ele é guiado pelo Espírito. Então, quando o crente fala assim, eu vacilei mesmo, errei mesmo, né? Me lancei no pecado, né? Fiz coisa errada com a minha namorada, fiz coisa errada com não sei na onde, roubei, peguei, sei lá, não sei o que talvez pode ter acontecido. Fala assim, você tem certeza que o Espírito Santo em nenhum momento te disse para você não fazer isso? Porque assim, irmãos, se nós temos uma vida no Espírito, em algum momento o Espírito Santo ele vai falar. Não tem como, irmãos. Não tem como. Ele vai falar. Aí a minha preocupação é, se você nem ouve mais a voz do Espírito, então a coisa está mais séria do que a gente imagina.
Porque se nem a voz do Espírito você ouve mais, é porque você não tem mais comunhão com Ele, você não tem mais uma vida no Espírito, você não lê mais a palavra, você já se afastou totalmente de Deus. Mas enquanto nós, que lemos a palavra, que temos comunhão e relacionamento, estamos ouvindo a voz de Deus, Ele fala, de modo nenhum satisfarão os desejos da sua carne. O que leva uma pessoa que era drogada, que mexia com droga, não mais desejar a droga? É o Espírito Santo. Só Ele vai mudar esse desejo. O que faz uma pessoa que bebia não beber mais? É o Espírito Santo. É a ajuda do Espírito Santo. O que faz uma pessoa que fofocava não fofocar mais? É o Espírito Santo, irmão. O que faz uma pessoa que era orgulhosa, né, que era mesquinha, avarenta, não ser mais? É o Espírito Santo. É Ele que nos convence. Vocês estão compreendendo isso? Então nós precisamos ser submissos ao Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu acredito, já estou finalizando, eu acredito, irmãos, fortemente, que muitos de nós, mas muitos, e eu me incluo nisso, nós precisamos aprender a ter esse relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Às vezes nós ainda temos uma mentalidade de que nós colocamos Deus em primeiro, o Jesus em segundo, o Espírito Santo em terceiro, como se Ele fosse a última opção que eu tenho na minha vida como cristão. E nós precisamos compreender que os três são um, que se revelou no plano de Deus de uma maneira diferente. Vocês estão entendendo isso? Então, o Espírito Santo, ele não é menor que Jesus. E nem menor que Deus. E Deus não é menor que o Espírito Santo e nem menor que Jesus. Então nós precisamos compreender que nós precisamos ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Estar constantemente falando com o Espírito Santo. Eu lembro, irmãos, que assim que a gente se converteu, nós tínhamos um discípulo que quando ele entendeu do Espírito Santo, ele falava que ele queria estar conversando com o Espírito Santo o tempo todo. E aí ele falava assim, mas era tanta vontade que eu tinha na rua de ficar falando e as pessoas achavam que eu era louco. Então o que ele fazia? Pegava o telefone, ficava, Espírito Santo de Deus, olha, Espírito Santo é isso. E ele ficava andando na rua com o telefone, né? Hoje ainda bem a gente tem o fone, né? Então talvez, irmãos, fica a dica, tá no ônibus, põe o fone, fica ali falando. A pessoa vai falar que, mas que conversa louca, né, essa? Mas tudo bem, mas você está falando com o Espírito Santo. Então, nós precisamos aprender a ter esse relacionamento, ou voltar a ter esse relacionamento. Porque quantos de nós perdemos esse relacionamento com o Espírito Santo na nossa jornada? Nós precisamos voltar, irmãos. Amém? Eu acredito que o Senhor, Ele quer nos levar, irmãos, e isso agora falando como igreja. Eu acredito que o Senhor, Ele quer nos levar para viver coisas que ainda nós não vivemos neste lugar. Eu tenho isso tão forte no meu coração, no meu espírito, que eu falo, Senhor, o dia que nós compreendermos isso, vai ser uma chave que vai virar, que nós não vamos ter noção do que Deus vai começar a fazer nesse lugar. Quando nós começarmos a entender que nós precisamos ser uma igreja que se move totalmente pelo Espírito Santo, nós vamos ver coisas aqui extraordinárias, irmãos. Porque não é mais sobre aquilo que nós conseguimos fazer, mas é sobre aquilo que o Espírito Santo quer fazer. E eu tenho isso fortemente no meu espírito. Deus tem falado isso comigo desde o começo do ano, que Deus estava começando a fazer em nós. Estava compartilhando com a Adri, e nós cremos que Deus já está fazendo coisas aqui que a gente não tem noção, irmãos. Mas nós precisamos ter o quê? A vida do Espírito. Porque senão a gente vai fazer na força do nosso braço. E a gente consegue, irmãos, a gente consegue. O ser humano, ele consegue ser estratégico, o ser humano, ele consegue ser bom no que ele faz. Mas com o Espírito Santo, irmãos, nós vamos ver pessoas entrando aqui e com uma palavra sendo transformada. Nós vamos ver casamentos sendo restaurados.
O meu sonho, irmãos, eu sonho com crianças sendo batizadas pelo Espírito Santo neste lugar. Porque não é porque elas são crianças, é o mesmo Espírito. E eu falo, Senhor, eu quero ver isso. Eu quero experimentar isso. Os jovens sendo totalmente transformados. E para isso nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos discernir a voz dele. Nós precisamos ter essa convicção daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. E não é porque hoje é 7 anos da igreja, eu não estou falando isso por causa disso não, irmãos. Porque eu falei com o pastor, compartilhei com ele, depois que eu lembrei que era aniversário da igreja. Eu estou falando isso por uma convicção, aquilo que Deus vai começar a fazer nesse lugar. Quando nós sermos guiados pelo Espírito Santo. Quando nós não mais permitimos que a carne grite mais do que o Espírito, que as nossas vontades gritem mais do que o Espírito, que os nossos planos e vontades sejam maiores do que o do Espírito. Nós vamos ver coisas extraordinárias. Quantos querem ser parte disso? Busquemos o Espírito Santo, amém? Atos, se nós lermos o livro de Atos, o livro inteiro de Atos, ele é repleto das manifestações do Espírito. Por quê? Porque Jesus, se nós lermos, né, eu estou fazendo esse plano de leitura com a Bia, nós lemos João, nós lemos Atos, nós estamos em Romanos, e foi maravilhoso porque... Então nós vimos que Jesus, ele fala da ida dele, mas ele fala desse conselheiro que ficaria. Ele fala do Espírito que viria e que cuidaria e que moveria cada um deles naquilo que o Senhor deseja. E Atos, ele é esse presente, esse livro que mostra o tempo todo homens e mulheres sendo movidos pelo Espírito Santo. Então, o desafio que eu coloco aqui para os irmãos, leiam Atos de novo, irmãos. Leiam Atos dos apóstolos, que nós vamos ver aqui. Por que Atos? Porque são aquilo que eles se moviam, as coisas que eles faziam. E tudo que eles faziam era movido pelo Espírito. Então, ali em Atos 2, já começa... ali o Pentecoste, o Espírito Santo vindo no meio daquele povo. E a palavra diz que todos os que estavam ali... Não foram alguns, não foram os que buscaram mais ou menos, porque todos tinham o mesmo anseio. A palavra fala que todos foram cheios do Espírito Santo e que naquele momento todos começaram a falar em línguas e começaram a ser capacitados conforme o Espírito Santo desejava. Então, lá no começo de Atos, a gente já vê o povo sendo batizados pelo Espírito de uma maneira sobrenatural. E aí a gente vai decorrendo de todo o livro de Atos, então nós vamos ver homens saindo de lá, cheios do poder, da glória, da graça, da misericórdia de Deus, cheios do Espírito Santo, e eles saindo daquele lugar, pregando o evangelho com toda a ousadia que existia dentro deles. Não existia medo, não existia mais insegurança, mas em vários momentos eles falam que ousadamente eles falavam, ousadamente, corajosamente eles anunciavam, corajosamente eles pregavam, corajosamente eles falavam. Então você vê que existia algo que só o Espírito Santo podia fazer neles. Por quê? Porque existe uma perseguição, irmãos. Então só o Espírito Santo mesmo para dar ousadia e coragem para eles fazerem o que eles estavam fazendo. Então nós vamos ver ali em Atos que eram homens que iam, que pregavam, que anunciavam, que chegavam diante do povo religioso, das autoridades religiosas, e com toda a autoridade eles falavam através das Escrituras. E você vai ver que muito do que eles falavam aquilo que os profetas falavam. Aquilo que os profetas anunciavam. Por quê? Porque lembra quando Jesus disse, olha, eu lhes farei lembrar de tudo que eu ensinei. Então, eles não pregavam o que eles queriam. Eles pregavam o que, irmãos? A palavra. Por isso que eles eram cheios do Espírito Santo. Por isso que muitos eram convencidos. E os que não eram convencidos é porque os seus corações estavam duros, que também faz parte de uma profecia. Amém? Então, eram homens que estavam ali anunciando. Nós vamos ver também eles escolhendo pessoas no meio deles, porque
por conta da pregação, por conta de tudo que eles estavam anunciando, fala que o número de pessoas começaram a crescer. Uma pregação de Pedro, mais de 3.000 pessoas, 3.000 homens, se eu não me engano, isso tirando mulheres e crianças, foram o quê? Convencidos, transformados e convertidos. Então, nós vamos ver que o número de pessoas que começaram a estar ali era muito grande. E eles começaram o quê? Perder o controle, né, de servir a mesa, né? Então, eles não sabiam se eles estavam servindo mais as viúvas, os órfãos ou outras pessoas estavam sendo mais servidas. Então, o que eles fazem? Eles vão levantar pessoas para servir a mesa. Eles pegam quem eles têm mais afinidade, irmãos? Não. Eles pegam quem era o mais bonito do dia ali? Não. Eles pegavam os que tinham mais dom ali, que tinha mais habilidade? Não. O requisito para que eles escolhessem a quem ia servir a mesa era quem fosse cheio do Espírito Santo. Por isso que Estevão, ele foi escolhido, porque fala que Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. Nós vamos também ver lá o Espírito Santo falando. Se você ver, se eu não me engano, em Atos 8, Filipe fala lá assim, porque o Espírito fala a Filipe. Então você vê que o Espírito, ele faz o quê? Ele fala. Ó, Filipe, sai daí, vai até aquele carro, se aproxima diante dele. Aí a palavra fala que Filipe imediatamente corre até aquele carro. E quando ele chega lá, existia um eunuco que estava lendo ali uma profecia de Isaías. E aí ele não está entendendo. Então Filipe vai, explica o que está acontecendo, pergunta se ele crê em Jesus. Ele diz que crê em Jesus. Naquele momento ele fala assim, então se você crê, seja batizado. Pega ali naquele momento, batiza aquele eunuco. E a palavra fala que depois que ele termina de batizar, ele é o quê? Enviado para outro lugar. Imediatamente. Olha o poder do Espírito Santo, irmãos. Olha o poder do Espírito Santo. Eu creio que nós, cheios do Espírito Santo, vamos encontrar pessoas que nós vamos olhar e nós vamos ver um anseio no coração delas e nós vamos começar a explicar o que diz as Escrituras. E essas pessoas vão dizer, eu creio nesse Jesus. E nós vamos dizer, então se você crê, seja batizado. Nós vamos ver em nome de Jesus, não uma pessoa sendo batizada, nem duas. Nós vamos ver pessoas compreendendo quem é Jesus e sendo batizados neste lugar. Quando nós ouvirmos a voz do Espírito. E nós corremos para onde Ele está mandando. Mas o que eu acho interessante é que o Espírito, ele é tão poderoso que ele começa a fazer coisas extraordinárias, como ele fez com Filipe. Imediatamente ele já estava em outro lugar. O Espírito levou para outro lugar. Quantos lembram que o Espírito levou Jesus para o deserto? É as coisas que o Espírito Santo faz, irmãos, que aí são as sobrenaturais que a gente não entende. Nós vamos ver a trajetória de Paulo inteirinha sendo guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo dizendo, vá naquele lugar. Ele indo naquele lugar. Ele querendo ir para um lugar e a palavra fala, porque eu fui impedido pelo Espírito de pregar naquele lugar, porque o Espírito impedia dele ir naquele lugar. Nós vamos ver Paulo, o Espírito falando assim, você vai lá na Judéia, você vai pregar lá, mas só que Paulo já tem uma visão e sabe que lá ele vai ser preso, e mesmo sabendo que ele ia ser preso, ele obedece à voz do Espírito e vai, e quando ele chega lá, ele é o quê? Ele é preso. E é muito interessante nessa passagem que ele fala assim, ó irmãos, eu sinto que talvez a gente nem vai se ver mais. Ele já até sabia o que ia acontecer com ele. E sabe o que acontece conosco? Muitas vezes quando a gente ouve a voz do Espírito, que talvez, imagine você ouvindo assim, Ô Zô, vai lá que você vai ser presa. Você vai pregar lá, mas você vai ser presa. Não, Senhor, mas como assim? Porque a gente não quer, né, viver, pagar o preço. Mas só que Paulo tinha convicção que ele daria a sua vida pelo Evangelho. E irmãos, eu estava compartilhando todo esse sentimento com, se quiser o louvor subindo, para a gente orar. Eu estava compartilhando com o pastor esse meu sentimento. Tudo isso que o Senhor tem falado comigo. E eu estava dizendo para ele que a gente precisa começar a viver
experiências como desses grandes homens da Bíblia. Nós precisamos começar a ter essas experiências com o Espírito de uma maneira como a gente nunca teve. Vocês creem que a gente pode ter esse tipo de experiência, irmãos? Não talvez igual, mesmo porque o que Deus fez foi para aquele momento, naquele lugar, para aquelas pessoas, mas o Senhor, Ele tem uma porção daquilo que Ele quer fazer hoje no nosso meio. E eu falei, pastor, eu falei assim, a gente precisa ter essas experiências, como desses grandes homens da Bíblia. Nós precisamos ter experiências como dos grandes homens que marcaram gerações, que viram e viveram avivamentos na história. O avivamento acontece por quê? Porque é a presença do Espírito Santo de Deus. Eu falei, a gente precisa desejar ter experiências como homens de Deus, que a gente ouve, né? Vocês querem ouvir sobre a questão do Espírito Santo? Ouve Luciano Subirá. Ele fala muito sobre a questão do Espírito Santo. E você vê que é um homem, toda vez que ele prega, ele fala do anseio, do desejo, da busca que ele tem pelo Espírito Santo. Ele fala de quantas vezes ele fica em jejum, lendo a palavra, que ele chega diante do Senhor e fala, Senhor, eu quero ter experiências contigo. E ele conta várias experiências que ele tem com o Espírito Santo. Experiência de chegar no escritório e falar assim, liga para fulano, e liga para fulano, e fulano, ele fala isso, e falar. Então, irmãos, a gente pode viver essas coisas. E o pastor falou, a gente não pode querer o que eles têm, fazer o que eles fazem, né? Mas a gente pode querer o que eles têm, que é o Espírito Santo. E quando eu falo que eu desejo viver o que esses homens viveram, não é porque eu quero o que eles fazem, mas é ter essa intimidade. É ter essa voz tão audível de falar assim, sai desse lugar, vai para tal lugar. Muda dessa casa. Fala com essa pessoa, para o carro e ministra essa pessoa. Eu estava compartilhando isso com a Tainá. Sabe, a gente está acostumado de ir no mercado e de repente a gente está saindo para o mercado e o Espírito Santo fala, você vai para outro mercado. E a gente mudar a nossa rota e estarmos disponíveis para isso. Teve uma vez que a gente estava no mercado, a gente ia para o mercado e a gente sempre vai cedo. E teve um dia que a gente foi de noite, já era 8 horas da noite. E aí eu pensei, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui 8 horas da noite nesse mercado, Senhor? E aí naquele momento, e o Charles, ele ajuda o Espírito Santo. O pastor, ele ajuda o Espírito Santo, né? Ele fica assim, olhando quem ele vai ajudar. Mas e assim, irmãos, você vê que são as coisas de Deus. Um horário que a gente nunca vai no mercado, e a gente chega num caixa. A mulher que está na nossa frente não consegue passar o cartão. Ela estava doente. As crianças, acho que estavam esperando, uma coisa assim, esperando as coisas para comer no dia seguinte. Mas só que o cartão não estava passando. Mas ela estava com dinheiro no caixa e o cartão não passava nenhuma maquininha do caixa. Aí o que o pastor faz? Entra no carro, vamos lá no banco, você vai sacar e a gente volta. Aí, e assim, irmãos, se a gente não for guiado pelo Espírito, a gente for guiado pelos nossos olhos, a gente não faz. Porque ela estava com um filho, e o filho a roupa, o jeito, né? Todo humano. Aí eu morrendo de medo, porque o Charles ia com ele, eu falo, meu Deus do céu, ele vai entrar com ele no carro, né, e tal. E amém. Resumindo a história, irmãos. Nós passamos a nossa compra, pedimos para a moça do caixa se guardar dela, a moça guardou. A gente levou essa senhora até lá, ela começou a contar toda a história dela no carro, toda a trajetória dela. Sacou, voltou, pagou a conta. E aí não só isso, mas a gente levou a compra dela para casa. É algo bobo. É simples. Comparado ao que esses homens estão vivendo, o que eles viveram, isso é tão bobo, irmãos. Mas se a gente ignora o Espírito de Deus nessas bobagens, você acha que Deus vai nos usar em coisas mais extraordinárias? Sabe, é parar para ouvir. Ah, mas eu estou com pressa. E o Espírito Santo fala, ouve. Ah, mas eu tenho que ir para o trabalho. Para e ouve. E a nossa agenda, o nosso cronograma, a nossa vida corrida. E o Espírito Santo está falando, para
e ouve, essa pessoa só quer ser ouvida. A gente precisa falar de quem? E aí, irmãos, e eu estou orando para Deus todos esses dias, desde quando eu estou lendo Atos, eu estou orando. Senhor, eu quero ter experiências contigo, né? A gente começa a orar. E aí, Deus escolhe, né? Escolheu ele. Aí ele que teve experiência essa noite. Ele acorda e fica, se mexe para lá e se mexe para cá. Ele, Natália, eu estou passando mal. Eu falei, está passando mal do quê? Que aí eu já estava brava, estava querendo dormir. Está passando mal do quê? Vai lá para a sala, vai lá na sala. Pega o ventinho, coloca na sua cara. Ele falou, acho que é o calor. E aí ele foi para a sala e nisso ele, estou com uns pensamentos. Eu falei, então vai lá na sala, vai lá. E eu pedindo experiência para Deus, né, irmãos? Olha aí, já fica a dica. E aí ele pensando assim, o pensamento dele é, ora pelo padre. Ora pelo padre. Ora pelo padre. Aí a gente, na nossa carnalidade, vai pensar o quê? Que padre? Que foi o que ele pensou. Mas que padre? Que padre? Orar pelo padre? Pelo amor de Deus. Aí ele falou que foi pegar o celular para ver que hora que era. E quando ele abriu assim, estava no Instagram, né? E aí apareceu a foto do padre. Eu não sei quantos sabem desse padre que eles querem prender por conta do Bolsonaro, e querem prender um monte de gente, Bolsonaro, deputado. E tem esse padre, e apareceu exatamente na hora a foto desse padre com o pai, né? Com o filho, uma coisa assim. E aí aí ele falou, entendi, Senhor. Aí ele foi para a sala, orou pelo padre, orou por todos os deputados e pessoas que estão sendo perseguidas por conta dessa questão política. E ele falou que depois ele deitou e dormiu. Irmãos, e aí eu falei para ele, eu estava ouvindo uma pregação do Luciano Subirá, e ele fala exatamente isso. Ele fala que durante um curso, ele falando sobre ter experiências, e aí no final do curso, um rapaz chega diante dele e fala assim, pastor, fala para a gente ter experiência com o Espírito Santo, que a gente pode ouvir, eu estou finalizando o curso, eu peço aí, oro, e o Espírito Santo não está falando comigo não. Aí diz que na hora o Espírito Santo falou com o Luciano e falou assim, pergunta para ele se ele está acordando todos os dias de madrugada. Se ele não está conseguindo dormir todos os dias de madrugada. Aí ele fala, você está conseguindo dormir de madrugada? Ele, não, pastor, como que você sabe que eu não estou conseguindo dormir? Estou acordando já faz vários dias, todo dia, pastor, 3 horas da manhã. Ele, e o que você faz? Eu volto a dormir. Aí ele fala assim, irmão, você fala que você está buscando a Deus, que você quer ouvir a voz de Deus, e Ele está te acordando todos os dias 3 horas da manhã, e você volta a dormir, e você fala que Ele não está falando? Isso já é, ignorância, irmão. Ele vai te acordar amanhã, vai lá e fala com Ele. Então, irmãos, é nós termos essas experiências com o Senhor. E eu estava falando isso com o pastor. Eu quero viver isso. E não por vaidade. E não porque nós vamos ser melhores do que o... Não. É porque nós queremos ganhar vidas para Jesus. Porque nós queremos fazer parte do plano de Deus. Porque nós queremos experimentar aquilo que Ele tem e Ele pode fazer no nosso meio. E eu queria que você ficasse de pé.